Aqui no Vale a Pena Conhecer, já contamos várias vezes sobre recordes impressionantes no futebol. Por exemplo, o recorde imbatível de Pelé, que foi 3 vezes campeão do mundo. Os lendários 5 gols em 9 minutos de Lewandowski. Ou a conquista realmente marcante de Cristiano Ronaldo, que já apareceu em muitos vídeos do Vale a Pena Conhecer. Hoje, porém, será ainda mais curioso e principalmente embaraçoso. Nesse vídeo, apresentamos 8 jogadores de futebol que também alcançaram recordes incríveis, mas no lado negativo. Portanto, prepare-se para multas gigantescas, performances miseráveis e até mesmo um jogador da seleção alemã que pode apenas se lamentar por causa de uma marca. Tudo isso aqui, no Vale a Pena Conhecer. Começamos com um recorde embaraçoso que foi estabelecido em apenas um jogo. Em 1999, na Copa América, Colômbia e Argentina se enfrentaram em um confronto importante. A Argentina, através de seu ex-superstar Martín Palermo, teve a chance de marcar um gol de pênalti logo nos primeiros minutos. Mas, como acontece até com os melhores, Palermo não estava com todos os nervos no lugar e chutou o pênalti na trave. Até aí, tudo bem. Na segunda metade, ele teve a chance de corrigir tudo, novamente com um pênalti. Mais uma vez, o profissional tão experiente do Betis Sevilha estava tão nervoso que também desperdiçou esse pênalti, dessa vez por cima do travessão. Pouco antes do final do jogo, aconteceu algo incrível. Palermo foi derrubado na área e houve outro pênalti. Pela terceira vez nesse jogo, ele foi até a marca apenas para estabelecer um recorde que ainda não foi quebrado. 3 pênaltis perdidos em um único jogo pelo mesmo jogador. Enquanto isso, a Colômbia venceu o jogo por 3-0. Continuamos na Bundesliga com um recorde de outro tipo. Em muitos clubes, é bastante comum que os astros tenham que pagar pequenas quantias em dinheiro, entre 100 e 500 euros, por exemplo, por chegarem atrasados ou se comportarem de maneira indisciplinada com a equipe nos treinos. Mas o que o tão amado Marco Reus fez em 2014 levou a uma punição nunca vista antes. Na época, ele foi flagrado publicamente dirigindo um Jeep por Dortmund. Mas havia um problema. Reus não tinha carteira de motorista e durante as verificações ele apresentou apenas um documento holandês falsificado. Quando a polícia descobriu isso, imediatamente começou a investigar Reus, o que acabou resultando em uma multa impressionante de 540 mil euros. Ele teve que pagar a maior multa da história da Bundesliga. O único que chegou perto disso recentemente foi Sadio Mané. Durante seu tempo no Bayern, ele se comportou tão mal em uma ocasião que chegou a dar um soco em Leroy Sané no vestiário. Depois disso, Sané teve até que cobrir o rosto em público para evitar mais polêmicas. A consequência dos chefes do Bayern foi uma multa de 350 mil euros que Mané teve que pagar ao clube. Mas também é possível se destacar de uma maneira desagradável, como por exemplo, não aparecendo no jogo. É normal que os atacantes, em particular, não toquem muito na bola durante uma partida. Mas o que Romelu Lukaku fez no ano passado em um jogo do seu Chelsea contra o Crystal Palace é incomparável. Durante todo o jogo, ele tocou na bola apenas 7 vezes, em média a cada 13 minutos. O fato desses contatos serem apenas breves e não incluírem chutes perigosos, muito menos gols, tornou tudo ainda pior. No geral, parece que as coisas não estão indo muito bem para Lukaku, que costumava ser um excepcional atacante. Em junho, ele custou à Inter de Milão a Liga dos Campeões devido a chutes mal sucedidos, e até mesmo os fãs do seu antigo clube, Juventus, protestaram porque não queriam vê-lo lá. Outro que não está se saindo bem é Paul Pogba. No momento, ele não apenas está enfrentando sérios problemas jurídicos e está sob suspeita de doping, mas também já esteve em uma situação econômica melhor. Em 2016, tudo parecia estar indo muito bem. Na época, ele foi transferido do Juventus para o Manchester United por incríveis 105 milhões de euros. Essa foi uma das transferências mais caras de todos os tempos, e o Man U pensou que estava contratando um dos melhores jogadores de todos os tempos. A transferência foi tão marcante que a Adidas gastou uma quantia considerável para anunciar a mudança através do rapper Stormzy. Nos 3 anos seguintes, no entanto, algo aconteceu que nunca foi visto antes.
Dos 105 milhões de valor de mercado, esse ano restaram apenas 15 milhões. E isso, apesar de Pogba ainda estar no auge do futebol aos 30 anos. Nunca na história, um jogador top perdeu 85% do seu valor de mercado em 3 anos, e também tanto prestígio no mundo do futebol. Continuamos com um jogador que está muito perto de um recorde possível, Harry Maguire, e o maior número de gols contra. Na verdade, o ex-capitão do Man U recentemente marcou um gol contra em um jogo da sua seleção inglesa. Mas no que diz respeito ao número total de gols contra, temos que decepcioná-los. Na história do futebol profissional, houve alguns jogadores que marcaram mais gols contra do que Maguire. Até mesmo Franz Beckenbauer marcou mais gols contra do que Maguire. No entanto, há uma marca negativa que ninguém tira do inglês tão rapidamente. Na temporada da Premier League de 2021-2022, ele foi responsável por mais gols contra do que qualquer outro jogador antes ou depois dele. Segundo alguns meios de comunicação, ele causou 16 gols contra devido a passes errados, erros de posicionamento ou imprecisões. Se esses gols não tivessem sido marcados, o Man U provavelmente teria terminado na Liga dos Campeões em vez de na Europa League. De quebra, Maguire ainda é bom para alguns memes. Mas os jogadores podem estabelecer recordes não apenas em campo, mas também fora dele. E mesmo que não queiramos insinuar que uma separação ou divórcio seja algo vergonhoso ou necessariamente ruim, não queremos deixar de mencionar esse recorde de Lothar Matthaus. O ex-jogador de futebol e campeão mundial detém um recorde não oficial de mais casamentos entre os jogadores de futebol. Atualmente, ele está junto com sua esposa Anastácia, 26 anos mais jovem. Mas antes disso, ele se divorciou 4 vezes e agora pode listar uma série de ex-esposas: Liliana, Mariana, Lolita e sua primeira esposa, Silvia. Embora não esteja muito claro o que levou aos divórcios repetidos ou aos novos relacionamentos, no geral, não há outro jogador de futebol que tenha sido casado com 5 mulheres diferentes e, consequentemente, dificilmente alguém que tenha que pagar tanta pensão alimentícia. Continuamos com um recorde negativo extremamente atual. Há décadas, o Kicker, a maior revista de futebol da Alemanha, classifica os jogadores de cada jogo importante com notas de 6 a 10. Naturalmente, houve inúmeras vezes em que jogadores individuais receberam nota 6 devido às suas más performances. Mas em 23 de setembro do ano passado, após o jogo da Bundesliga entre Bayern e Bochum, algo absolutamente inédito aconteceu. Após a vitória do Bayern por 7 a 0, 9 dos 11 jogadores do Bochum receberam a nota 6. Nunca houve tantas notas mínimas em um jogo, e como se isso não bastasse, todo o elenco do Bochum, com uma média de 5,82, estabeleceu o pior índice da história da Bundesliga. Vamos ver se isso será superado algum dia. Por último, mas não menos importante, chegamos a um jogador em cujos ombros repousa a esperança de toda a Alemanha no futebol: Joshua Kimmich. E mesmo que ele já seja um jogador excepcional, como vencedor da Liga dos Campeões e líder do Bayern, ele também detém um triste recorde negativo. Ele é o jogador da seleção nacional que venceu menos de 80 jogos da DFB. Desde sua estreia em 2016, ele apenas ganhou 43 jogos com a camisa da Alemanha. Para uma nação 4 vezes campeã do mundo, isso é extremamente decepcionante. Especialmente nas Copas do Mundo, as coisas não parecem estar indo bem. Nos 6 jogos da Copa do Mundo em 2018 e 2022, Kimmich ganhou apenas 2, sem avançar para as oitavas de final. Claro, isso não é realmente culpa dele, mas sim má sorte. A carreira da seleção de Kimmich coincidiu com os últimos anos da Era Low e o mandato de Hansi Flick, um período que é geralmente considerado como um dos piores da história da seleção nacional. Não há dúvida sobre as habilidades de Kimmich como jogador de futebol. Com uma taxa de passe de 90% e mais de 400 quilômetros corridos em uma temporada, ele é um dos jogadores mais importantes e promissores quando se trata de fazer da Alemanha um sucesso máximo na Euro 2024. Falando em Eurocopa, confira também nosso vídeo sobre o Campeonato Europeu.
Não esquece do like, de se inscrever no canal e de falar pra gente qual recorde você achou mais impactante. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer!